Era a gente aqui do canal Madrugada Literária e hoje a gente vai estar falando sobre a terceira fase do modernismo, Jorge Amado e a obra Tieta do Agreste. de Jorge Amado também. A terceira fase do modernismo foi o último momento do movimento modernista brasileiro, Que também foi chamado de Geração 45, que começou em 1945 e se estendeu até 1980. Essa fase foi a fase, que eu posso dizer, menos conturbada em relação às outras duas fases do modernismo. Porque foi um momento de redemocratização do país. Teve fim ao Estado Novo, que foi implementado por Getúlio Vargas. E em nível mundial é o fim da Guerra Mundial e também o fim do neonazismo. Mas é o começo da Guerra Fria, que é entre Estados Unidos e União Soviética, e da corrida armamentista. As características da terceira fase do modernismo, que é o academicismo, retorno ao passado, oposição à liberdade formal, valorização da métrica e da rima e a linguagem mais objetiva e a metalinguagem. O academicismo são obras, pinturas, esculturas feitas seguindo as normas segundo uma escola, Uma academia. Uma academia. O retorno ao passado é o retorno às coisas do passado, não tem muito o que dizer sobre isso. E tem a oposição à linguagem formal, que seria caracterizado por sua oposição à liberdade formal, a incorporação da linguagem coloquial e a temática regionalista, que anteriormente proposta uma temática universalista e uma volta ao rigor expressional, revalorizando o verso metrificado e o cultivo da norma culta. Um dos representantes dessa tendência que mais se deram bem foi Péricles Eugênio, Jair Campos, Ledo Ivo e Domingos Carvalho da Silva. Uma característica da valorização da métrica e da rima é um poema constituído por estrofes com versos elaborados. A contagem silábica de um verso. E a rima? A rima é sons semelhantes em um verso, que dão aquela rima nas estrofes. A linguagem mais objetiva seria uma linguagem mais direta. Ela vai direto no que ela quer falar no momento. A metalinguagem seria uma linguagem que descreve sobre ela mesma. Ou seja, ela usa o código para explicar sobre ela. Ela é mais usada no cinema, nas artes visuais, em poemas, poesia, essas coisas. Falar sobre os principais autores da terceira fase do modernismo. João Cabral de Melo Neto, conhecido como poeta e engenheiro, João se destacou na prosa e na poesia pelo rigor estético apresentado em suas obras. Clarice Lispector se destacou na prosa e na poesia pelo seu caráter lírico e intimista. João Guimarães Rosa foi um dos maiores poetas do Brasil, sendo que a maioria de suas obras são ambientadas no sertão. Ariano Suassuna, defensor da cultura popular brasileira, escreveu romances, peças de teatro e poesia. Lígia Fagundes Telles escreveu romances, contos e poesia, sendo uma de suas marcas a exploração psicológica dos personagens. As obras da terceira fase do modernismo são Pedra do Sono, O Engenheiro, A Morte e Vida de Severina, que são de João Cabral. De Clarice Lispector são as obras de Perto do Coração Selvagem, A Cidade Sitiada, A Paixão segundo GH. João Guimarães Rosas, Sagarana, Corpo do Baile, Grande Sertão Veredas e Primeiras Histórias. Historias. Isso. Ariano Suassuna, Os Homens de Barro, Alto de João da Cruz, O Rico Avarento e O Alto da Compadecida, que é uma obra muito falada aí na literatura. De Lígia Fagundes, Ciranda de Pedra, Verão no Aquário,
Antes do Baile Verde, As Meninas. As Meninas também, uma obra aí da época da ditadura, muito importante. Esses livros aí, muitas pessoas, muitas professoras passam para fazer trabalhos nas escolas aí. Agora a gente vai falar um pouco sobre a biografia de Jorge Amado. Jorge Amado foi um dos maiores representantes da literatura brasileira. Ele falava bastante de regionalismo e denúncias sociais. Foi o quinto ocupante da cadeira 23 na Academia de Letras, em 1961. E ele ganhou o prêmio Camões e o do Jabuti, que ganhou 2 vezes. Jorge Leal Amado nasceu no dia 10 de agosto de 1912, no distrito de Ferradas, no distrito de Ferradas, que é município de Itabuana, no sul do estado da Bahia. Ele viveu sua infância em Ilhéus e depois mudou-se para Salvador, onde estudou no internato do Colégio Antônio Vieira. Desde jovem ele se envolveu com a vida literária e começa a escrever para o jornal Diário da Bahia. Ele fundou a Academia dos Rebeldes, grupo de jovens artistas, sobretudo literatos, empenhados em renovar a literatura baiana. Já no Rio de Janeiro, publica sua primeira obra de romance, com 19 anos, intitulado O País do Carnaval. 2 anos depois, ele casa com a sua mulher, Matilde. Matilde Garcia Rosa, com quem teve uma filha. Estudou na Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro. Foi preso 2 vezes a apresentar ideias socialistas e, como isso sendo assim, exilado do país, onde permaneceu durante algum tempo na República Tcheca, Uruguai, Argentina e França. Aí, ao voltar para o Brasil, ele separa-se de Matilde, que é sua primeira mulher. Em 1945, ele se torna deputado federal do Partido Comunista Brasileiro. Na política, Jorge Amado lutou pela liberdade religiosa, sendo autor da lei. Ainda hoje, em vigor, ele assegura o direito à liberdade de culto religioso. Foi um autor de emenda que garantiu os direitos autorais. Aí ele casa-se pela 2ª vez com uma escritora, que é chamada Zélia Gattai. E com ela ele tem 2 filhos. Em 1955 ele se afasta da militância política. Aí ele dedica-se totalmente à literatura. Sendo assim, ele vira o 23º ocupante da cadeira na Academia Brasileira de Letras, em 1961. Ele possui ele possui bastante obras, aproximadamente uns 45 livros publicados entre romances, poesias, contos, crônicas, peças de teatro e literatura infantil. Só para lembrar, ele faleceu também na Bahia no dia 6 de agosto de 2001, com 89 anos. Ademais, suas obras elas foram traduzidas para, acho que, se não me engano, mais de 50 linguagens. Porque ele era reconhecido mundialmente. Agora a gente vai falar algumas obras de Jorge Amado. País do Carnaval, Cacau, Suor, Jubiaba, Mar Morto, Capitais da Areia, Terras do Sem Fim, São Jorge dos Ilhéus, Seara Vermelha, Os Subterrâneos da Liberdade, Gabriela, Cravo e Canela, A Morte de Quincas Berro d'Água, O Compadre de Algum, Dona Flor e seus 2 maridos, Tenda dos Milagres, Teresa Batista, Cansada de Guerra, Tieta do Agreste, Farda, Fardão, Camisola de Dormir, Tocaia Grande, O Sumiço da Santa, romance, A Descoberta da América pelos Turcos. E essas obras estão tudo em ordem cronológica de publicação. Aí tem também livros de literatura infantil, que é O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, A Bola e o Goleiro. Aí algumas biografias de memórias. ABC de Castro Alves, Cavaleiro da Esperança, O Menino Grapiúna e Navegação da Cabotagem. Aí tem umas outras obras que falam aqui, que é Estrada do Mar Poesia, Bahia de Todos os Santos, entre outras algumas obras dele.
Aí o Rafa vai falar sobre algumas curiosidades aí. Curiosidades sobre o Jorge Amado. Jorge Amado é um autor mais adaptado da televisão, porque algumas obras deles foram novelas já, que nem Tieta do Agreste, que a gente vai falar um pouco. Dona Flor também. Dona Flor também. E minisséries, principalmente em minisséries da televisão. Aquela minissérie da Gabriela. E depois de Paulo Coelho, a obra Jorge Amado é a mais vendida no exterior. É uma das segunda obra mais vendida no exterior. A gente vai falar sobre a obra Tieta do Agreste, de Jorge Amado. E o Rafael vai começar falando aqui, explicando para vocês aí. Bom, Tieta era uma pastora de cabras que vivia no Agreste, no Santana do Agreste. E ela vivia descendo e subindo as dunas lá de Santana do Agreste. No começo do livro já fala que ela perdeu sua virgindade sendo estrupada pelo mascate. E também no começo do livro já dá para perceber que Jorge Amado não tinha muitos papas na língua. Porque lá já tem uma frase que, tipo assim, conheceu o gosto de homem, mistura de mar e suor, de areia e vento, quando o mascate arrombou igual a cabrita horas atrás. Ela berrou de dor e contentamento. Daí já dá pra ver que ele não tem muita papas na língua. Ele não ligava para que... não ligava muito pra falar. Ele falava o que ele achava. Depois disso aí, dela ter perdido a virgindade, sendo estrupada e tal, ela começa a deixar levar nessa vida sexual aí. Começa a ser bastante visada pelos homens lá da cidade. E começa a ter bastante relações. E sua irmã Perpétua fica a inveja por causa disso, né? Por causa que ela também queria ser, vamos dizer, queria chamar a atenção dos homens. Também queria ser desejada. Queria ser desejada. E ela, invejando Tieta, ela conta para o seu pai, que é o Zé Esteves. Zé Esteves. Aí ela conta para o seu pai, que não fica muito contente com isso, e expulsa a Tieta de casa. E ele expulsa ela de maneira que humilha ela na frente dos outros, bate nela, e ela vai embora da sua casa e vai para São Paulo, onde ela vira ela se casa lá, mas aí ela fica viúva e vira cafetina, dona de um redivu, e ela começa a ter bastante dinheiro. Mas mesmo isso tudo que aconteceu, do pai dela mandar ela embora, bater nela e tal, ela não guardou rancor nem nada assim do tipo. Pelo contrário, ela ajudou sua família enviando dinheiro, presentes, tudo mais. Já lá em Santa Ana, sua irmã Perpétua, ela se casa, mas fica viúva também, e tem 2 filhos. Os 2 irmãos dela também, o Peto e o Coroinha, que é o Coroinha, o que, Natan? Coroinha Ricardo. A irmã caçula Elisa, pobre, mas ela fica pobre, a irmã dela, mas ela se casa. E Carmozina, sua melhor amiga. Ficam lá. Ela recebe as cartas, tudo. Apesar dela agir como cafetina, Tieta, ela tem outra fama, que é de uma irmã digna, que mesmo seu pai te batendo, te expulsando, ela perdoa o pai e continua, como é que eu posso dizer, ajudando sua família, que ela vai mandando cheques, não é isso? Cheques, presentes. Como é que eu posso dizer? Ela quando as cartas não chegavam para ela, a irmã dela pensou que ela tinha... quando as cartas que ela enviava para a família lá dela, que ficou no Santana, a família dela pensou que ela tinha morrido, né? Principalmente a irmã, que já ficou interessada que, como ela não tinha filhos, já pensou que a fortuna dela viria para ela e para os seus filhos. Só que Carmozina, como lia todas as cartas, até um dia que chegou, leu a dela e viu que ela não estava morta. Ela estava viúva e vindo para Santana do Agreste, levando com ela uma afilhada, eu acho. Não lembro o nome da afilhada. Ela trazia a afilhada Leonora. Aí o retorno de Tieta à cidade
fica todo mundo esperando ela, todo mundo vestido de luto, pensando que ela estaria muito abatida, só que ela já foi lá pensando em levar negócios para a cidade. Ela chega lá na cidade bastante, não chega daquela maneira que o povo imaginava, chega bastante pintosa, né? Ela é bonita e tal. Triunfante. O livro ele tem 600 páginas, ele é bem grande, e nas 5 primeiras páginas o autor fala do dia a dia lá da cidade. E também da chegada de Tieta lá na cidade, que foi bastante comentada, porque era para ela ficar apenas 2, 3 dias em negócio, querendo comprar terreno, essas coisas, e acabou ficando 2, 3 meses na cidade, por conta que ela trouxe a luz para a cidade, energia elétrica, coisa que era para ter sido feito pelo prefeito, que ele não foi muito atrás dessas coisas e ela conseguiu os seus contatos. Os personagens, eles são bastante carismáticos, menos a Perpétua, que é a irmã de Tieta. Ela é uma pessoa bem carrancuda, bem fechadona, só se vestia de preto, era avarenta, bastante religiosa, diferente da irmã caçula, a Elisa. Da irmã caçula dela, que ela era a Elisa. Ela era bastante carismática, feliz, tinha sonho de viajar para ir para a cidade grande, ficar rica, se casar e tudo mais. E o Coroinha, que era o Coroinha Ricardo, que era bastante cobiçado pelas mulheres, por ser bonito e tal. Mas era filho da irmã. Que mais pra frente ele vai ter um caso caloroso com a Tieta. Ele mostra a pobreza do interior do Nordeste e o abandono que o governo tem com aquela região. É uma vida sofrida do sertão. O que faz essa história se movimentar é a chegada de uma indústria da empresa Brastânio, que eles planejam instalar uma indústria de dióxido de titânio, que poderia ser uma forma de alavancar a cidade, para ela ficar famosa, ganhar dinheiro, crescer. Alguns acreditavam que isso seria bem para a cidade, o prefeito acreditava que seria bem para a cidade enriquecer. Já outras pessoas como Tieta acreditava que isso acabaria com a paisagem do local, tiraria toda a paisagem paradisíaca, porque lá seria uma cidade com praias, uma cidade calma. E com essa indústria teria muita poluição e coisas ruins na cidade. Acabaria com os mangues e tudo mais. Jorge Amado, ele critica o sistema capitalista, ou seja, ele critica o avanço das indústrias nas suas obras. Então ele não é uma pessoa muito familiarizada com o capitalismo, ele não gosta. A cidade de Santana do Agreste é uma cidade fictícia, ela não existe. Tieta, a Joana Dark do sertão, cafetina, dona de rede Vu, ao contrário de tudo o que podiam esperar dela, ela nos deixa um ensinamento de amor, não se morre, se vive, e de se manter íntegra e sensata, mas também se permite e se entrega aos prazeres da carne. Escorraçada pelo pai, retorna triunfante à cidade, no alto dos seus 40 anos, e rica e poderosa, mas ainda com fome e gosto de ver garota. Essa é uma história de Jorge Amado.